Aqui está uma emenda que, na verdade, será conhecida no Brasil todo como uma emenda anti-investigação, uma emenda contra o combate à corrupção, uma emenda do mal. Se não fosse aprovada essas medidas com pressa, que foi mais jogada demais, nós não conseguiríamos colocar corruptos na cadeia. É mentira! O Ministério Público quer aumentar os seus poderes para os demais crimes na sociedade e quis diminuir e restringir direitos e garantias constitucionais. Esta casa precisa, sim, com altivez, reagir e não aceitar esse tipo de comportamento preconceituoso e discriminatório da Procuradoria-Geral da República. A lei não foi feita para Lava Jato, nem para quem trabalha nela. Se nós queremos combater o abuso da autoridade, vamos criar uma comissão especial, vamos lá discutir e trazer para plenário uma proposta. É isso que todos nós estamos fazendo e é isso que nós devemos fazer sempre, respeitar as prerrogativas do parlamento e, mais do que isso, a nossa democracia, que é feita do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O projeto com medidas anticorrupção volta à discussão no plenário da Câmara. A proposta criminaliza o Caixa 2 eleitoral e deixou de fora a possibilidade de juízes e magistrados serem julgados por crime de responsabilidade. A discussão em plenário começou com tentativa do PSOL de retirar o projeto da pauta. Ainda não foi informado ao plenário qual é o projeto que vai ser votado. É o substitutivo que saiu da comissão especial? É um outro substitutivo que circulou aí nas redes sociais, foi distribuído para os deputados? Como é que se resolveu as questões mais polêmicas, que era a questão do Caixa 2 eleitoral e a sua anistia? Vamos votar sim, vamos votar com clareza contra a corrupção, sem nenhum tipo de anistia, de maneira transparente. Vamos deixar claro, tem gente que vem com um discurso muito amável, mas quer obstruir, quer impedir que possamos votar. Aí é preferível que venha e diga logo, eu não quero que vote. Na discussão, o texto dividiu deputados. A tentativa de se criar o crime de responsabilidade para membros da magistratura e do Ministério Público. Seria mais ou menos, como diz o próprio Ministério Público, tentar punir um juiz que determina uma prisão e uma outra instância do judiciário acaba, às vezes, saltando, ou seja, é punir um juiz. E isso não pode acontecer. Hoje as instituições do nosso país estão funcionando, estão fortes e elas precisam continuar sendo fortes. No nosso entendimento, isso é uma tentativa de se intimidar a ação hoje do Ministério Público, que está fazendo um papel belíssimo de combate à corrupção no nosso país. Eu tenho asco de quem dá a palavra e não cumpre. E muitos dos trabalhos que nós vamos ter hoje é destacando os acordos que o relator Onyx fez e não teve a hombridade de honrar na comissão. Quando teve lá a aprovação por unanimidade de algumas excrescências que existem no texto, colocadas por ele, foi porque os membros votaram de boa fé, seguindo a orientação dos líderes, e eu estou aqui para dizer que reunião foi, quantos líderes estiveram e onde foi. Com a presença do relator, com a presença do deputado Carlos Sampaio, com a presença do presidente dessa casa, com a presidência do maior dos líderes, e ninguém lá, deputado Daniel, estava tratando de Caixa 2, nem estava tratando de outro texto que não fosse muitos dos temas que vão ser destacados aqui, deputado Diego Garcia. Este plenário vai ter a coragem de analisar cada destaque, nominalmente. A nossa bancada nunca discutimos anistia, jamais em nenhuma situação discutimos anistia, porque somos contra a anistia. Mas quando se tipifica crimes de Caixa 2, qual será a nossa interpretação do princípio da anterioridade da Constituição? Eu não sei. Por isso, é a matéria mais difícil que esse parlamento tem.
vários prismas e várias dimensões, mas eu tenho uma certeza: ninguém aqui é covarde para fugir de qualquer votação nominal e de qualquer tema desses 16 destaques que estão apresentados. O PSD é contra a anistia e favorável a votações nominais, uma por uma, nem que a gente fique até amanhã, sem descanso. Quando estivemos com o Procurador-Geral da República, Dr. Janot, quando essas medidas para cá foram encaminhadas, ele nos disse para todos os líderes: essa é uma proposta inicial, que pode ser modificada, pode ser enriquecida, podem contribuir. E nesse momento aqui o que nós vamos fazer é contribuir. Vamos sim votar as medidas, mas vamos buscar votar destaques que tirem desse relatório arbitrariedades, abusos e o preterimento do direito de defesa. Queremos que o Estado Democrático de Direito se estabeleça. O Ministério Público, no biombo do combate à corrupção, propôs uma ampliação significativa dos seus poderes, extrapolando inclusive o tema na corrupção, porque aqui o Ministério Público quer aumentar os seus poderes para os demais crimes na sociedade e quis diminuir e restringir direitos e garantias constitucionais. Mas o Ministério Público partiu de uma premissa errada. Qual foi a premissa do Ministério Público? Que no Brasil não se combate a corrupção e que o Brasil é o país da impunidade. Por que uma premissa errada? Porque o Brasil combate a corrupção. Nós temos governadores, políticos presos. Nós temos, não é o país da impunidade, é a quarta população carcerária do mundo. Aqui se prende muito, portanto não é o país da impunidade. E trata-se aqui de aperfeiçoar essa lei. Talvez haja necessidade de alguns ajustes, mas esses ajustes, senhor presidente, senhores deputados, não pode desfigurar aquilo que foi um trabalho que veio na direção da convergência com a sociedade brasileira. As pessoas que atuam de maneira contrária não se aperceberam do momento que nós estamos vivendo. O momento é de mudança. O momento é de tapar os buracos da lei que causam a manifestação permanente e a presença fora das cadeias dos corruptos. Apesar das divergências, o texto da comissão especial foi aprovado. Os deputados passaram então à votação dos destaques para tentar modificar pontos do texto do relator. O primeiro deles para incluir a emenda do PDT que prevê casos de responsabilização de juízes e de integrantes do Ministério Público por crimes de abuso de autoridade. O que eu estou aqui fazendo é tentar buscar racionalidade para uma decisão que vai afetar as investigações criminais no Brasil. Que mentira! Que vai afetar os julgamentos no Brasil. Eu não estou dizendo que isso não precisa ser discutido e enfrentado. O que eu estou dizendo é que não no corpo das 10 medidas. Não cabe ao parlamento brasileiro, num momento tão bonito e tão alto, aonde o parlamento responde a mais de 2,5 milhões de brasileiros que fizeram esse projeto chegar aqui, se valer desse projeto para dar um cala-boca em quem investiga, para ameaçar quem está julgando. O que vão fazer os procuradores? Não vão denunciar para não colocar sua carreira em risco. O que vão fazer os juízes? Não vão julgar para não colocar as suas carreiras em risco. É isso que nós queremos? É esse o objetivo? Vou continuar pedindo serenidade. Vou continuar pedindo equilíbrio. Vou terminar... Olha a gravação, olha a gravação. Vou terminar dizendo: aqui há uma Constituição que nos estabelece limites ao poder de legislar. Aqui está uma emenda que, na verdade, será conhecida no Brasil todo como uma emenda anti-investigação, uma emenda contra o combate à corrupção, uma emenda do mal. Eu tenho aqui uma gravação de áudio e vídeo que é pública. Se a casa quiser e o relator, nós colocamos no microfone de como
Deputado, vamos votar, deputado. O relator fez o encaminhamento da ideia da responsabilização que foi dele na comissão e depois ele vai ter que dizer porque mudou de ideia. Aqui não tem mordaça, aqui não tem nenhum tipo de restrição, aqui tem apenas equidade. Se todos nós temos que responder pelos nossos atos, não era correto que duas funções importantíssimas do Estado brasileiro, que são os magistrados, a quem eu respeito profundamente, e ao Ministério Público, que eu também respeito profundamente, estivessem retirados da lei. Isso é uma pequena parte do que está sendo feito toda hora que o relator vai defender esses posicionamentos demagógicos no plenário desta casa. Queria consignar que somos a favor da Lava Jato e dizer de maneira demagoga que se não fosse aprovada essas medidas com pressa, que foi mais jogada demais, nós não conseguiríamos colocar corruptos na cadeia. É mentira. Se não fosse assim, o Sérgio Moro não teria colocado tanto ministro, ex-ministro, ex-deputados, ex-presidentes de partidos, ex-tesoureiros. Isso é demagogia. Queria dizer para o relator, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, a Vossa Excelência deveria ter responsabilidade no momento em que essa casa vive sim um momento difícil, um momento de desconfiança, mas não é para isso que o senhor tem que jogar para a galera. Precisamos fazer uma discussão séria e realmente fazer um projeto de lei onde poderíamos aprimorar sim o combate à corrupção. Este tema que não foi debatido na comissão, este tema que não foi debatido neste plenário, ele agora é votado na madrugada, na calada da noite, sem que qualquer pessoa saiba o teor desse tema. Que venham as vaias, mas falarei o que penso, e direi em alto e bom som o que penso. É um absurdo o exemplo que estamos dando, votando o crime de abuso de autoridade na calada de uma madrugada para passar uma impressão à sociedade, de que estamos aqui a punir investigadores da Lava Jato. Não é esse o nosso papel, não é isso que nós queremos. Converso com os deputados e não percebo isso na sua grande maioria. O caso do meu pai, o ex-governador Antônio Garotinho, talvez dos últimos tempos seja o mais emblemático de abuso de autoridade e de um juiz substituto na cidade de Campos que agiu por motivação política e partidária. Um juiz e um promotor, um juiz que decretou a condenação máxima para alguém, que foi a condenação de prisão por um suposto crime eleitoral, para alguém que não foi julgado, para alguém que não foi condenado, uma sentença que foi revogada por 6-1 no Tribunal Superior Eleitoral. Cenas abusivas, inclusive, de uma remoção hospitalar cruel, desumana, arbitrária, que o país inteiro teve a chance de ver. E eu pergunto, representamos contra esse juiz no Conselho Nacional de Justiça. Se ele for condenado, qual será a pena desse juiz? Nada, ele será aposentado. Mas olha o estrago que ele causou. Agora, eu quero dizer, essa matéria tem que ser discutida sim, dentro das 10 medidas de corrupção. A emenda foi aprovada, a votação concluída e o projeto segue para o Senado. Deputados reagiram à posição dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, que ameaçam abandonar a operação caso o projeto anticorrupção, aprovado na madrugada de quarta-feira pela Câmara e que prevê a possibilidade de juízes e magistrados serem responsabilizados por abuso de autoridade, seja sancionado pelo presidente da República. A aprovação da responsabilização de juízes e promotores quando no acometimento de crimes, mesmo não tendo sido apresentada pelo PT, foi votada pelo PT. Porque a todos cabe responsabilidade de acordo com as suas atribuições. Se agora algum promotor diz que vai abrir mão das suas responsabilidades,
A única inferência, as três inferências possíveis são: está tentando chantagear o Congresso Nacional. E, nesse sentido, quero me solidarizar com Vossa Excelência, presidente Rodrigo Maia. Isso não pode acontecer. Aqui é a Casa da Democracia. Quando apresentamos uma proposta, temos que estar preparados para que a nossa proposta não seja aprovada. Não dá para querer chantagear com a opinião pública. Nós somos os legisladores. Eles usam os instrumentos aprovados no Congresso e sancionados pelo presidente da República. Eu considero que não deve ser chantagem. A segunda possibilidade é a da prevaricação. É a atribuição dele e ele resolveu abrir mão da sua atribuição. Considero que ele não pretenda prevaricar. A terceira alternativa é a de que ele tenha cometido ilícitos ou pretenda cometer e não queira ser submetido a sanções previstas, porque o que foi aprovado é para ser aplicado em juiz e promotor que fugiu à regra da lei, que cometeu ilícito. Em nome da minha bancada, do PMDB, registrar os cumprimentos às palavras do nosso presidente Rodrigo Maia, que fez aqui uma defesa deste parlamento, uma defesa da democracia, e nós sabemos que nós só teremos uma democracia forte com um parlamento respeitado e independente e, sobretudo, que respeite as votações. E é importante registrar que em nenhum momento este parlamento votou nenhuma matéria que pudesse interferir na Operação Lava Jato. Na discussão, no debate e na votação das 10 medidas que foram enviadas pelo Ministério Público, com a assinatura de mais de 2 milhões de brasileiros, nós tivemos, sim, avanços importantes. Por exemplo, nós votamos a criminalização do Caixa 2, que era antes um problema eleitoral, hoje passa a ser crime. E isso é um avanço no combate à corrupção. Da mesma forma, nós tivemos a não anistia, que foi falada, foi discutida, mas esta casa votou a criminalização do Caixa 2 sem nenhum tipo de anistia, até porque ninguém aceitaria. E mais um avanço importante: o crime de corrupção passou a ser crime hediondo, aumentando a sua pena. É muito estranho para nós que chega aqui uma proposta de abuso de autoridade com mais de 30 itens, sem discutir com ninguém, e isto é votado. Se é estranho para nós, é estranho para 200 e tantos milhões de brasileiros. E aí foi a gota d'água. Se nós queremos combater o abuso da autoridade, vamos criar uma comissão especial, vamos lá discutir e trazer para plenário uma proposta. Isso não aconteceu. Foi a plenário para decidir aqui, de forma assodada, uma proposta de combater o abuso da autoridade, para atingir juízes, promotores, Polícia Federal e autoridades. Por isso é que nós sofremos o que estamos sofrendo hoje. Nós votamos contra, a grande maioria, a esmagadora maioria, votou por esta proposta de abuso da autoridade. Ora, senhor presidente, discutir isso é dizer, nós temos que começar a olhar melhor para o conjunto da sociedade e saber que, se temos aqui um compromisso maior de votar propostas de iniciativa popular, como quase 3 milhões de brasileiros assinaram essa proposta, era do nosso cumprimento. Fechar as brechas da lei para combater efetivamente a corrupção. O que nós não podemos deixar de fazer é defender que aqui no Parlamento brasileiro é o espaço para fazer lei. A sociedade pode, deve e até deveria fazer mais a apresentação de matéria de iniciativa popular. Todos os segmentos têm
a possibilidade de fazer isso, mas a deliberação é desta casa. Esta é uma prerrogativa exclusiva deste parlamento fazer lei, e tem que fazer leis a partir da iniciativa de um parlamentar, do executivo, de algum dos poderes, da sociedade, levando em conta a sua autonomia. Não pode abrir mão da sua autonomia. Esta casa precisa, sim, com altivez, reagir e não aceitar esse tipo de comportamento preconceituoso e discriminatório da Procuradoria-Geral da República e todos os seus promotores. Não me interessa, senhor presidente, se amanhã nós vamos acordar uns mais réus e outros menos réus. O que importa é que nós votamos a favor do povo brasileiro para preservar, primeiro, a Constituição do nosso país, segundo, a ampla defesa, e terceiro, nós não vamos aceitar nenhuma casta do poder mandando e dominando o nosso país. Cabe à Câmara dos Deputados julgar algum promotor e algum juiz em algum momento? Não! O que fizemos ontem é estabelecer o princípio legal, com igualdade de condição a qualquer cidadão brasileiro, independente da função que ocupe. Que crime cometi? Que devo a quem quer que seja? Fui apoiar quem? Nada. A lei não é como alfaces que se planta num dia para colher no outro. A lei não foi feita para Lava Jato, nem para quem trabalha nela. Vem um moleque do Ministério Público dizer que se não fizerem tal coisa eu saio da Lava Jato. Isso é coisa de moleque, de irresponsável. Mas me utilizar com 62 anos como massa de manobra para me transformar em chacota na rua, esse parlamento como uma peça vil e covarde que serve para acomodar corruptos, não. Eu via se dizendo agora, pegamos esses caras, os juízes, todos são iguais perante a lei, sim. Só que o momento e o que a população estava querendo eram medidas para caçar o corrupto e não medidas para cercear aquele que está investigando, que está denunciando e que está punindo o corrupto. A população hoje está nos rejeitando nas ruas, está dizendo nós vamos para as ruas no dia 4, nós vamos pressionar o Senado, mas já não acreditamos no Senado também, vamos nos mobilizar para que o presidente vete. E exatamente porque nós tiramos ali dispositivos que iam aperfeiçoar, sim, a caça ao corrupto e, assim, limitar e cercear e identificar o servidor público corrupto. Apesar das críticas, o Parlamento mostrou mais uma vez que não abre mão da sua prerrogativa, que respeita a opinião da sociedade, a crítica, que discute os temas apresentados aqui, mas o voto aqui se constitui maioria. Se constitui maioria para um campo, para um lado. E muitas coisas esse plenário aprovou ontem. Apesar de estarem dizendo que nós caracterizamos o projeto, não, muitas coisas foram aprovadas, sim, na noite de ontem, muitas coisas importantes. Outras que nós considerávamos, que a maioria do plenário considerou que não estava respeitando o Estado Democrático de Direito, foram rejeitadas. E é isso que cabe ao Parlamento brasileiro. De forma nenhuma, nós estamos aqui sem ouvir críticas. Aliás, a casa que melhor ouve críticas é o Parlamento. Nossas portas estão sempre abertas, os nossos gabinetes abertos, para ouvir as críticas, para refletir e para avançar. É isso que todos nós estamos fazendo e é isso que nós devemos fazer sempre, respeitar as prerrogativas do Parlamento e, mais do que isso, a nossa democracia, que é feita do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Sem o Poder Legislativo, nós sabemos o que poderá vir. Nós sabemos que sem o sistema democrático, o sistema que nós teremos, que nós teríamos e tivemos no passado, é um sistema que nenhum de nós quer que o Brasil volte a tê-lo. A ação da Polícia Militar para dispersar cerca de 12 mil manifestantes que protestavam em frente ao Congresso Nacional na terça-feira contra a proposta do teto de gastos e a reforma do ensino médio
repercutiu em plenário. É inaceitável que a frente do parlamento brasileiro esteja militarizada, utilizando de táticas de guerra para atacar de forma inconstitucional, ilegal, inaceitável os estudantes e a população que está aqui lutando. A verdade não tem só um lado, não. Está cheio de vídeos aonde esses estudantes, entre aspas, atacaram a polícia, viraram o carro da imprensa, agrediram policiais. Agora, esse discurso, essa retórica do PT, ela não pode mais prosperar. A Polícia Militar agiu para proteger, sim, o nosso Congresso Nacional. Os manifestantes estão no seu direito constitucional de expressar sua opinião com relação a iniciativas legislativas. Nada justifica que sejam tratados com essa violência desproporcional. Nós próprios, deputados, tentamos, junto à polícia, uma ação de mediação que foi ignorada. Fomos tratados a gás de pimenta. Então eu quero apelar ao presidente Rodrigo Maia para usar a sua autoridade no sentido de que nós possamos ter uma manifestação pacífica como é da natureza dos regimes democráticos. Vários deputados assistiram eles indo para cima da Polícia Militar, eles capotando viaturas, carros da Record foi capotado, 7 ministérios foram pichados, o Museu da República depredado. E escutar essa demagogia de que são os coitadinhos que estão lá fora, é um monte de manifestante pago que vem para cá fazer sabe o que, presidente? Tentar barrar a PEC que botou freio no gasto público, que os assaltantes daquele pessoal fizeram no país. Chega de assistir eles se fazerem de vítimas, presidente. A Polícia Militar agiu corretamente, foi atacada, senão nós tínhamos agora o Senado invadido. A situação ela não é tão simples assim. Tem alguns jovens estudantes também, pelos relatos que recebo, jogando bomba. Não é uma coisa tão simples, onde a polícia também não deva atuar de forma enérgica, quando também existe violência na manifestação. A Polícia Legislativa está acompanhando, está dando o suporte necessário e tenho certeza, né, que daquilo que cabe à Câmara dos Deputados, a gente está fazendo de tudo para que seja preservado, né, o Parlamento, para que seja preservada a integridade física dos manifestantes, mas também quando há, né, agressão por parte de alguns manifestantes, não estou dizendo que é a maioria, tenho certeza que é a minoria, não cabe, eu acho que a polícia outra reação que não seja garantir a ordem pública na cidade de Brasília. Trazer a nossa solidariedade a esse trágico acidente. Venho a esta tribuna neste dia tão trágico, em que um grave acidente aéreo vitimou quase pelo menos 75 pessoas, entre delegação, atletas, jornalistas e convidados da Associação Chapecoense de Futebol. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. É muito antigo na casa e claro que não podemos nos aproveitar de uma oportunidade trágica como essa da queda do avião, com todo o time do Chapecoense, mas nesse projeto se trata, sim, dessas questões da sobrecarga de trabalho do pessoal. E o projeto está sofrendo um embaraço pelas companhias aéreas.